Olá galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre dilatação volumétrica, ok? A gente já estudou nas aulas anteriores a dilatação linear e a dilatação superficial. Na dilatação linear, como o próprio nome sugere, estou trabalhando com espécie de linha, né? Apenas com uma dimensão, só o comprimento. Na dilatação superficial, o próprio nome já sugere superfície, então estou trabalhando com área, que é duas dimensões, comprimento e largura. E aqui na dilatação volumétrica, o próprio nome também já sugere, né? Volume. Então vou estar trabalhando com três dimensões: largura, comprimento e profundidade, ok? Então, pessoal, a dilatação volumétrica é aquela em que predomina a variação nas suas três dimensões, na sua largura, no seu comprimento e na sua profundidade, ou seja, a variação do volume. Como eu já falei nas aulas anteriores, vocês já sabem que qualquer objeto que seja submetido a uma variação de temperatura vai variar também as suas dimensões, certo? Então, quando eu estudava linear, eu estudava a variação de apenas uma dimensão. Quando eu estudei a superficial, nós estudávamos a variação de duas dimensões. E agora aqui na volumétrica, nós vamos estar estudando a variação de das suas três dimensões, ou seja, eu vou estudar a variação do seu volume. Então, como exemplo, nós podemos citar aí a dilatação em uma barra de ouro, em um bloco de ferro ou qualquer outro tipo de material. Então, qualquer objeto que possua três dimensões, se eu variar a sua temperatura, ele vai sofrer uma dilatação também no seu volume, nas suas três dimensões. Nós vamos chamar isso de dilatação volumétrica. Então, tem um objeto qualquer a um volume inicial VI. Se eu submeter esse objeto a uma variação de temperatura, ele vai atingir um volume final que eu chamo de VF, certo? E essa dilatação vai depender basicamente de três fatores, que são eles: a substância do qual é feito o objeto, a variação de temperatura sofrida pelo objeto e o volume inicial do objeto. Então, essa substância aqui é onde vai entrar o quê? O coeficiente de dilatação, ok? Então, para calcular a dilatação volumétrica de qualquer objeto, assim como tinha na linear e na superficial, nós temos uma equação da dilatação volumétrica, assim como nós tínhamos a equação da dilatação superficial e a equação da dilatação linear, ok? Então, como é que funciona essa equação? Quem é essa equação? Já falei que se eu pegar um objeto de volume inicial VI a uma temperatura inicial TI e submeter esse objeto a uma diferença de temperatura, uma variação de temperatura, esse objeto vai atingir um volume final a uma temperatura final. Então, a equação da dilatação volumétrica é bem parecida com as que a gente estudou anteriormente, só vai mudar essa letra. Lá na superficial, a gente estudava o ΔS, se não me engano, e na dilatação linear era o ΔL, que era o comprimento inicial, o comprimento final. Na dilatação superficial nós usávamos ΔA, que era a variação de área. Aqui vamos ao V, que indica volume. Então esse ΔV vai representar quem? A minha dilatação volumétrica, que ela é igual ao volume final menos o volume inicial. VF representa o volume final, VI representa o volume inicial. E isso vai representar quem? A minha dilatação volumétrica, ou seja, a variação do volume, ok? E esse volume inicial vai ser vezes o gama. Esse gama aqui é uma letra grega, ele representa o meu coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Vezes o ΔT, que vai ser quem? A variação de temperatura. Retomando aqui, ó, o VI é o volume inicial, VF é o volume final. O ΔT é igual a TF, que é a temperatura final, menos o TI, que é a temperatura inicial. Chamamos isso de variação de temperatura, a diferença entre essas duas. E o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. A gente não estudou nas aulas anteriores na dilatação
superficial, que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa, isso porque eu estou considerando duas dimensões e não só uma. Então aqui, como eu estou considerando três dimensões, nada mais justo do que multiplicar esse alfa por 3, ou seja, o gama é igual ao triplo do alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Uma curiosidade, pessoal, em relação à dilatação do sólido oco. Então, se eu tiver um objeto oco, assim como a gente estudou lá na dilatação superficial, quando eu tinha um orifício em uma placa, eu falei para vocês que esse orifício vai se dilatar da mesma maneira da placa, como se esse orifício fosse formado pela mesma substância da placa. Então, aqui no sólido oco é a mesma coisa. Se eu tiver um sólido oco, sólido com espaço vazio, esse espaço vazio vai se dilatar da mesma maneira como se ele fosse feito da mesma substância do sólido, se ele fosse maciço, certo? Então, o corpo sólido oco sofre dilatação térmica da mesma forma que um sólido maciço do mesmo material. Um exemplo básico que a gente pode citar: se eu tiver uma panela e eu aumentar a sua temperatura, elevar a sua temperatura, o volume interno dessa panela, esse volume interno nós sabemos que é vazio, é uma parte oca. Esse volume interno vai aumentar da mesma maneira como se essa panela fosse completamente maciça, ok? Então, pessoal, isso aqui é um tema que cai muito em questões para você analisar situações em relação ao sólido oco. Então, lembrem-se sempre, o sólido oco se dilata da mesma maneira como se ele fosse formado pela mesma substância do restante do objeto, como se ele fosse maciço, ok? Então, se eu tiver um sólido oco e eu aquecer ele, ele vai aumentar esse espaço vazio, ok? Então, para a gente treinar um pouquinho aqui a equação da dilatação volumétrica, vamos lá resolver alguns exercíciozinhos. O exercício 1 aí, está dizendo que um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está pedindo para determinar o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius. Então, quando eu estou falando de dilatação volumétrica, eu tenho que relembrar lá os conceitos da matemática em relação ao volume de sólidos, certo? Volume dos sólidos. Então, esse sólido aqui dessa questão está me dizendo que é um paralelepípedo. Como é que eu faço para calcular a área de um paralelepípedo? Vamos mandar a área não, o volume. Um dos volumes mais simples, pessoal, é só multiplicar as três dimensões. Se eu chamo as três dimensões do paralelepípedo de A, B e C, então basta eu multiplicar A vezes B vezes C. Então, nesse caso, posso chamar o 10 de A, o 20 de B e o 30 de C. Então, substituindo, eu vou ter 10 vezes 20, que eu sei que dá igual a 200, vezes 30, que vai dar igual a 6.000 centímetros cúbicos. Então, já tenho aqui o volume inicial, que é igual a 6.000 centímetros cúbicos. Lembrem-se, se eu estou trabalhando com volume, a unidade de medida é elevado a 3. E essa questão me forneceu também o coeficiente de dilatação linear, que é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6. Só que eu estou trabalhando com dilatação volumétrica, eu não vou utilizar o linear, eu tenho que utilizar o volumétrico, que é o gama. Mas eu sei que o gama é igual ao triplo do alfa, ou seja, eu vou só multiplicar esse 8 vezes 10 a menos 6 por 3. Então, o meu gama vai ficar 3 vezes 8. Sei que esse 3 vezes 8 vai dar igual a 24. Então, eu vou ficar com 24 vezes 10 elevado a menos 6. Esse é o coeficiente de dilatação volumétrica desse material. Por último aqui, nós temos que determinar a variação da temperatura. A questão me diz que a temperatura inicial 10 graus Celsius, temperatura final 110 graus Celsius. Se o ΔT é dado por TF menos TI, então o que eu vou ter aí? 110 menos 10, que vai dar igual a 100. Então, a variação de temperatura aí foi de 100 graus Celsius. Feito isso, eu já tendo o volume inicial,
o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o ΔT, que é a variação da temperatura, eu já posso calcular a variação do volume, a dilatação volumétrica, que é dada por ΔV igual volume inicial, que é 6.000, vezes o gama, que é 24 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é igual a 100. Então, vai ficar assim, 6.000 vezes 24 vezes 100. Multiplicando esses três valores, 6.000 vezes 24 vezes 100, nós vamos obter 14.400.000 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu vou ter que fazer agora? Eliminar essa notação científica. Se o expoente é negativo, a minha vírgula vai se deslocar para a esquerda. Quantas vezes? Se aqui é elevado a menos 6, então ele vai ter que se deslocar 6 vezes. Então vai ficar como? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou o quê? 14,4. Então a variação do volume aí foi de 14,4 centímetros cúbicos. E essa foi a dilatação volumétrica desse paralelepípedo. Beleza? Vamos fazer mais um para a gente encerrar. Esse exercício resolvido 2 aí, está me dizendo que um cubo tem volume de 1 metro cúbico a 10 graus Celsius. Calcule seu volume a 60 graus Celsius, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica vale 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa questão aqui já é um pouquinho mais simples, porque ele já me deu o volume inicial, que é igual a quanto? 1 metro cúbico. Ele já me deu também a temperatura final e a temperatura inicial. Quem era a temperatura inicial? 10 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Então, calculando o ΔT, eu vou ter 60 menos 10, que é igual a 50. E ele já me deu também o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, aqui eu não vou mais precisar multiplicar isso por 3, porque ele já é o gama, já é o volumétrico. Eu só vou multiplicar por 3 se ele estiver me fornecendo o coeficiente de dilatação linear, certo? Fiquem atentos a isso também, que vai vir muito isso nas questões. A questão pode me dar o coeficiente linear, que é o alfa. Se ele me der o alfa, eu tenho que multiplicar por 3. Mas ela pode me dar já o gama, que é o coeficiente volumétrico. Então, se ele já me deu o volumétrico, eu não preciso mais multiplicar por 3. Então, já sei que o gama é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Feito isso, eu já posso calcular a dilatação volumétrica, que é dada por ΔV igual a VI, que é o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Substituindo, VI, eu sei que é 1 metro, gama é 6 vezes 10 a menos 6, e o ΔT é 50. Então, multiplicando 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 50 é igual a 300. Então, vou ter 300 vezes 10 elevado a menos 6. Mais uma vez, eliminando aqui essa notação científica, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, porque isso aqui é negativo, ó, e vou contar 6 vezes, porque o expoente é 6. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para deslocar 6 vezes, ó, quantos zeros eu vou ter que adicionar aqui? 1, 2, 3. Então, a variação do volume vai ficar o quê? 0,0003 metros cúbicos. Isso aqui é a minha variação no volume. Só que repare bem, a questão está pedindo o volume a 60 graus Celsius. Ou seja, eu estou querendo saber o volume final e não só a dilatação volumétrica. Porque eu ainda vou ter que calcular o volume final, que ele é dado pela soma do volume inicial, que é o que nós tínhamos antes de variar a temperatura, mais a variação do volume, que é o que aumentou devido à variação da temperatura. Então, quem era o volume inicial? Era 1. O que aumentou? 0,0003. Então, somando 1 mais 0,0003, eu vou ter 1,0003. Ou seja, o volume final é 1,003 metros cúbicos. Ok? Beleza? Pessoal, espero que tenha dado para entender bem
A dilatação volumétrica é bem simples, não é nada, né, um bicho de 7 cabeças, não é coisa de outro mundo. Basta ficar atento a esses detalhes como coeficiente de dilatação, o volume inicial e a variação da temperatura, que dá para resolver as questões de boa, viu? Beleza? Foi um prazer e até a próxima aula. Abraços!